de casa, a produção tá falando assim, o pessoal de casa tá endoidando aqui, quer ouvir o pastor falar, tá? Então, vamos pegar aqui o quadro rapidinho, a gente vai desvendar esse processo aqui, na sequência, você tem voz aqui, tá? A cadeia do conflito, a gente vai passo a passo aí, porque todo casal tem diferenças, mas a gente precisa saber identificar. Exato. Bora lá, revelando a primeira situação. Primeira coisa, são as diferenças. E aí? Nenhuma pessoa casa com outra sendo igual. Todas as pessoas casam sendo diferentes. É isso. A primeira diferença é o sexo. O masculino casa com o feminino. Isso é uma enorme de uma diferença. Segunda diferença marcante, a formação que cada um teve em casa. Exemplo que eu dei ali atrás. Carências não atendidas, agora vem para cá. Aquele foi super atendido e não entende isso aqui. Uma criança que foi super bem valorizada e casou com um que não foi, ele jamais vai poder entender e atender esse aqui, porque ele não tem essa compreensão, a experiência dele é outra. Segunda diferença. Terceira diferença, que cada um recebeu, a formação escolar, que é a relação social. O mais pobre, numa escola pública, brincava na rua, esse aqui com uma escola particular, com recursos maiores de atendimento. Isso no Brasil, porque no Brasil essa diferença existe. Nos Estados Unidos, onde eu estou, não existe. Lá as escolas particulares e as públicas, em termos de oferta, oferta de serviço, serviço público é de qualidade. Então, nós entendemos que essa criança que teve essa formação e essa outra vão entrar na relação de maneira diferente. São dois mundos, né, pastor? O quarto aspecto, para mim, que é o mais perigoso, é que são dois pecadores. E não importa se a pessoa tem religião ou não tem. São dois pecadores. Então, esse indivíduo aqui traz para a relação todas as coisas naturais da sua pecaminosidade. Mais irritadiço, mais negligente, é passivo, não fala o que pensa, ele vai sobrecarregar o outro que precisa de falar. Tá ali, seu temperamento, personalidade, tudo embutido aí. Esse falante, ele vai sufocar o outro de tanto que fala. Sim. Tem alguns casais que o cônjuge fala para mim, só queria que ela parasse um pouquinho, para dar tempo para eu pensar. Então, o marido, às vezes é o marido. E teve uma esposa que disse, o meu marido fala tanto que ele faz a pergunta e ele mesmo responde. É isso. É que é ótimo, né? Porque você já resolve essa situação aqui. Vamos para a segunda situação, que nós estamos correndo contra o tempo aqui. Mas nós vamos conseguir, pastor, vai dar certo. Igual o casal aí de casa, vai dar tudo certo. Olha lá, primeiro, as diferenças. Na sequência, as divergências. Então, diferenças pressupõem divergências. É isso. O que são divergências? Diferença de opinião sobre algo. Algo que o casal nunca precisa discutir é princípios. O que é certo e o que é errado do ponto de vista moral. Mentir, errado. Isso não precisa discutir, não é o ponto de vista. Agora, se a parede vai ser verde, amarela ou azul, é uma diferença de opinião. Então, divergências existirão. É comum, você tem que admitir que ela existe. Ponto. É isso. Ela existe. Qual que é... O que eu faço aqui para não entrar aqui? Porque agora vai vir aqui. Não, calma. Eu já sei que está escondido. Calma. Então, o que eu faço aqui para não transformar no que está aqui? Isso. Eu lido com a divergência no ponto de vista que nós dois divergimos e não na pessoa. Eu mantenho a minha discussão com você no objeto. Esse quadro fica nesta posição ou nesta. Então, essa nossa discussão é sobre funcionalidade. Nós não estamos falando se você é bagunceiro ou não tem um olhar simétrico. E se a sua opinião é melhor que a minha, ou pior. Isso. Não, apenas a funcionalidade. Exato. Aí eu vou argumentar por que eu acho melhor, porque é aquela câmera que está tomando a imagem, você vai argumentar do outro ponto de vista da luz. Isso. Então, nós estamos em cima do objeto e não da pessoa. Okay. E aí tranquiliza. Vai tudo aí bem. Daqui a pouco... Pode discutir até 1 hora, não tem problema nenhum. Não tem problema, mas aí quando cair aqui, ó... Agora nós já vamos ter problema. Agora pegou... Porque quem está em casa está passando isso aí, ó. Desentendimento. Agora, desentendimento. É isso. Isto aqui é funcional, isto aqui é pessoal. A nossa discussão neste nível é sobre o que estamos tratando. O cachorro, você leva para caminhar ou eu levo para caminhar? A criança, eu ponho para dormir ou você põe para dormir? É o objeto, a ação, ela é funcional. Esta aqui é pessoal, você nunca vai. Você sempre faz. Cada vez que eu vejo isso, eu me lembro, e daí vem aquela lista da mãe, da avó. É uma lista de genealogia muito legal do outro, que todo mundo gosta. E todos nós temos uma opinião negativa dos nossos antepassados. Sim. E é naquele ponto que o outro chama. Você saiu do objeto e passou para o pessoal. O desentendimento só acontece quando eu ataco a pessoa que está falando e não o que ela está falando. E quando a gente fala de desentendimento, a gente pensa, é o fim de tudo. Mas não, tem mais, viu, gente? Então, tem mais. Depois do desentendimento, olha lá. Se ele não for resolvido, é só nesse ponto que entra o conflito. Ok. O desentendimento, ele fica no âmbito... Até aqui... Ele fica no âmbito das palavras. E até pode sair chateado.
mas ele volta normalmente a conversar novamente. Dependendo da pessoa, do seu temperamento, ela demora mais para voltar a falar. Eu já atendi casos de casais que ficaram sem se falar aproximadamente 30 dias. Teve outros que ficaram uma semana, mas tem alguns que aguentam apenas 3 dias, que é bastante, é muito. É muito, 3 dias sem falar com uma pessoa. Eu ensino que eu pratico o que a Bíblia diz, né, que o sol não se ponha sobre a sua ira. Pode. Então, o desentendimento no plano bíblico é não deixa passar para o outro dia. Essa é a ideia. É isso. Mas, enfim, o desentendimento, a pessoa pode voltar a falar. No conflito, ela já não quer mais falar. E tem, depois de conflito, mais uma O situação conflito, aqui, ó. a gravidade do conflito é que o ataque é o ponto principal. Aqui foi o pessoal numa discussão Ok. em cima de um objeto. Pessoal, mas em cima do objeto. Que tinha a ver com a divergência. objeto. Agora não. Agora não, já chega- agora eu quero atacar você. Então, cada dia eu acumulo mais pontos com os quais eu possa machucar você. Porque o propósito do conflito é derrubar o outro. É só você imaginar uma luta de É isso, de meu filho. força. Você sabe o que está acontecendo? Você está dormindo com o inimigo. Ó, vamos parar com isso aí, hein? Porque tem mais uma situação aqui que você vai precisar. Vamos, Ou você está transformando em inimigo aquele com quem você vai ter que dormir. Eu vou corrigir sua frase. Isso, Quando você corrige. sair dali, eu te corrijo. Corrige. Você falou, está dormindo com o inimigo. Não. Não, você está transformando ele em isso, inimigo. inimigo e vai ter que dormir com ele. Porque agora, ó, vem pra crise. Depois do justamente conflito vem a isso. crise. Na crise, Ah lá. ninguém mais fala nada com ninguém. Ah, não tem briga mais. O objetivo Pronto, da deu. crise é tirar o outro do seu caminho. O que vai acontecer neste passo em diante é você achar provas de que você não tem que ficar com essa pessoa. Se a pessoa é cristã, ela quer provas de que a igreja aprove a sua separação. Se ela não é cristã, ela quer que a sociedade aprove a sua separação. E se ela não é nenhum dos dois, se ela não está nem aí para ninguém, ela quer ter certeza que a separação vai lhe garantir coisas melhores do que ela tem. Legitimizar. Mas é só em seu favor, só em seu benefício. E daí, se porventura a crise... Veja que é uma cadeia. Se a crise Nós temos progredir- diferenças, aceite isso. Teremos divergências, totalmente natural Ok, e normal. Veja, ela pode ser ela é natural e pode ser normal. Sim. Agora, quando você entra para cá, número 1, ela não pode ser normal. Uma coisa aceita, não. Eu tenho que parar aqui e dizer, nós já estamos nos entendendo. Este ponto é menos importante do que o nosso relacionamento. Sim. Você tem que ter critério de prioridade. O que eu estou discutindo? Eu vou ganhar no assunto da criança, do cachorro ou da casa, mas vou perder o meu relacionamento? Isso não tem a mínima comparação. Então você não entra nesse, você se mantém no trabalho, O segredo é continuar aqui, volta ó. Fica nesse aqui. conteúdo. É isso Se você aqui. entrar nessa cadeia, o que acontece? Passou para a crise, olha lá, o que acontece? É isso que acontece. Ela não acontece de repente Separação. como muita gente pensa. Ela tem uma cadeia que vai sendo... Não é do dia para a noite, Não, como dizem. e ela vai sendo passada, passo a passo. É lógico que nós colocarmos aqui uma palavra, ela não passa para cá. Uma só, humildade. O que é humildade? Aceitação da sua falha, seja ela qual for. Eu dei uma ilustração para você, agora eu vou dar em público. Se nós dois nos desentendemos quanto à luz e a posição do quadro, Sim. ela é funcional, e eu não quero que passe para cá, você começa a enveredar com a ideia de que eu não entendo, você não entende, você já pegou a pessoa. Sim, sim. Você já classificou a minha capacidade de avaliação. Eu não quero isso, você já me atingiu, mas eu entro para você e digo, desculpe, realmente eu não entendo. O que você acha? Qual que é o problema do quadro, então? Me explica, por favor. A minha humildade derruba você. A minha humildade derruba você. As pessoas pensam que não. Pastor, se eu me humilhar, ela vai ficar em com toda cima de humildade, mim. eu vou falar o seguinte, nós precisamos ir para o intervalo. É rapidinho, hoje o programa tá demais, o pessoal tá falando. Daqui a pouquinho a gente volta aqui para responder as suas dúvidas, tá? O intervalo é rápido, a gente volta já. Muito bem, estamos de volta aqui no nosso programa. Gente, você está falando, calma, já a gente vai fazer o seguinte, hein? Vai ter uma metralhadora de perguntas para o Lamarques. Já estão preparando ali o gatilho, a nossa diretora está pegando essa munição aqui, mas calma. Porque a senhora saiu aqui no intervalo, gente, esse negócio da cadeia do conflito e tal, ficou aquele negócio meio que entalado e tal. Calma, agora a gente vai ter os elos da mudança. Um quadro espetacular. Eu estava ali do ladinho só acompanhando. Já tirou foto, minha querida? Tem que tirar foto do quadro, já. Pastor, elos da mudança. A gente vai fazer um mesmo desenho pedagógico para a gente poder entender essa questão das fases da mudança, seria isso? Exatamente. Vamos lá então, nosso primeiro passo, conhecimento. Então, se você, na pergunta inicial que vocês fizeram, dá para mudar o outro? Eu disse sim, apenas depende de quem vai fazer a mudança. Essa foi a minha resposta. Por isso que o percentual que foi colocado lá alto de quase 70%. 66,4%.
de que não pode estão baseados no fato de que você tentando mudar o outro, você não vai conseguir, é só uma tentativa. Agora aqui nós vamos pensar no elos da mudança. Quando você pensa nos elos da mudança, é a mudança do ser humano. Se ele está num relacionamento de casamento, ou pais e filhos, ou filho e pai, ou um relacionamento empresarial, que é o mais fácil de todos, não importa, existe um elo no processo de mudanças. O primeiro deles é o conhecimento. O que é o conhecimento? Não é conhecer sobre o Cris, mas é conhecer o Cris. Eu só conheço o Cris quando eu permito a expressão de quem ele é naturalmente. Se toda vez que você fala, eu repreendo você, você vai se adequando à minha disciplina sem ser a sua vontade. E você vai adoecendo na nossa relação. Se você está aí fora do casamento, tem uma coisa simples, você me evita e fica tudo bem. Eu nem fico sabendo que você não quer mais nada comigo, porque eu sou um chato na sua vida. Mas você saiu na boa. Mas pensa numa pessoa que está dentro da sua casa, que é o seu pai, por exemplo. Você não aceita o seu pai. Por que você não aceita o seu pai? Porque as coisas que ele faz te incomodam. Ah, é? E por que elas te incomodam? Porque você acha que é da vontade dele. E se não forem? E aí você pegou, porque você foi injusto com ele. Como assim? Conheça. O conhecimento te ajuda a entendê-lo. Por exemplo, eu sei que você tem uma dificuldade. Vou pegar eu não te conheço, vai ficar fácil. Pontualidade. Eu sou super pontual, você não é. E você não chega na hora. Então eu começo a me incomodar com o seu procedimento, comparado com o que eu tenho, achando que é má vontade da sua parte. Ou que você está desrespeitando a minha autoridade ou a nossa responsabilidade, se formos pessoas de nível igual. De qualquer maneira, o meu desconhecimento atribui a você, intenção, a ação. E não é intenção, é dificuldade. Na medida em que eu conheço você e sei que com pontualidade você é uma criança que nasceu com temperamento que te dá essa dificuldade, eu vou dizer, eu preciso ajudar o Cris. Eu preciso ajudar o Cris. Eu preciso fazê-lo entender como é que ele compensa essa dificuldade que ele tem. Isso é conhecimento. Eu não faço isso porque dá trabalho ou porque eu não conheço as ferramentas, pastor? O mais comum é porque não conhece as ferramentas. Porque, veja só, o resultado do meu trabalho em aconselhamento durante todos esses anos me provam que as pessoas têm boas intenções. Eu recebo todas as pessoas no meu escritório, agora na minha tela, eu recebo todas elas pensando, essa pessoa tem boa intenção. Por que eu digo isso? Porque ela me procurou. Então a probabilidade de com as ferramentas, a probabilidade dessa pessoa com boas intenções e as ferramentas certas é muito grande. O problema acabou, na sua maioria. O meu índice de resultados é muito alto e não sou eu o sucesso, são as pessoas. Ou seja, o que ela quer, eu ofereço. Se ela não quer, não adianta oferecer. Que é o que me dizem às vezes. Você precisa ajudar o meu filho, pessoas me ligam. Você precisa ajudar o meu cunhado. Não vou ajudar o seu cunhado. Ele quer ajuda? Não. Então não adianta. Então aqui começa, eu quero conhecer o Cris, então eu vou me esforçar. Para onde eu vou? No elo seguinte, a aceitação. Aí pega. Imagine que eu vou pegar essa mesma ilustração para a gente não sair muito dela. Imagine que eu vou aceitar você como uma pessoa que tem dificuldade para chegar na hora. Eu não vou classificar você, selar, como atrasado. Aquele cara é atrasado, como alguns brincam. Ou a pessoa desordeira, que as coisas estão falando, bagunceiro, são títulos, isso são selos. Eu não vou aceitar uma pessoa que tem esse selo, porque eu estou classificando você como sendo intencional. Agora, se eu descubro a sua dificuldade, se eu conheço você, é mais fácil eu aceitar você. Aqui está a dificuldade do Cris. Aqui eu não posso cobrar dele, aqui eu preciso ajudá-lo, porque o que eu tenho, natural, ele não tem. O problema é que as pessoas, nesse nível de passagem para cá, elas também não se conhecem. E agora eu estou voltando com você. Quando eu te conheço como tendo dificuldade na pontualidade, eu me conheço que eu sou extremamente pontual e exigente. Então, quando eu me conheço, eu descubro que eu tenho um talento e não uma virtude. Virtude eu adquiri com o tempo, então você pode também. Olha como fica totalmente injusto, fica fácil. Fica fácil para mim. Eu consegui, você consegue? Não, amorzinho, você não consegue. Ele vai melhorar? Vai, mas ele não consegue. Você veio com esse dom, você é devedor dele. Você deve esse dom para quem está perto de você. Você socorre os outros. Fala, fica tranquilo, eu vou te dar dicas. Faz assim que se ajuda. Ó. Marca o seu relógio. Você é especialista nisso. Exato. E está na sua mão. Você tem. Agora, o problema é que a pessoa se apossa. O desconhecimento próprio dificulta o conhecimento do outro. Mas o pior de tudo é que o desconhecimento próprio não dá condições de aceitação do outro. Porque a aceitação pressupõe a admissão de que o outro não quer fazer, mas faz. Então você percebe que eu não vou ter que conviver com um problema seu. Eu vou ter que ajudá-lo no seu problema quando eu aceito você pessoa.
Fantástico, pastor. Se colocar isso para um eixo de trabalho, aquele fale. que não descentraliza com medo e tal, e aquele que descentraliza poder e conhecimento e cresce mesmo assim. Nas minhas consultorias empresariais, a mudança que acontece nos ambientes, eu começo sempre com a diretoria, né? Os diretores não se acertam bem e as pessoas ficam no mesmo lugar, estão pensando em trocar o diretor, eu chego lá e começo a conhecer. Eu falo, você conhece ele? Não. Você sabe por que ele faz isso? Não. Ah, não, eles não sabem. Por causa disso, disso, disso. Não tem nada a ver com isso aí. Ele está extremamente preocupado com você, querendo fazer isso e não consegue. Mas você não dá chance para ele, porque você tem que ser do seu jeito ou não vai ser feito. E ele vai ser mais ou menos. Ele não chegou, para você pontual é 10 para as 8. Ele não vai conseguir. Mas ele se chegar 8 e 2, você fala, cara, você avançou pra caramba, você está pontual. Se ele considerar que 8 e 2 você aceita, ele vai entender, ele me aceita. Ponto, a linguagem mudou. É a aceitação da pessoa. Se ele me aceita, eu quero fazer o melhor por ele. Quem me aceita, eu quero agradar. Quem me rejeita, o que eu perco? Eu quero cair fora. Então, tem pessoas preparando o cônjuge para rejeição. Agora, nós quando temos a aceitação do outro, não é necessariamente uma mudança automática. Vai precisar da minha vontade, eu me esforço por você e você quer se esforçar. Quem muda primeiro? Ah, essa pergunta é boa e eu gostaria que você respondesse e caísse no golpe. Eu estou lutando para te aceitar, uma coisa que me incomoda, e eu me ofereço para te ajudar e aceito você, ok? Quem dos dois vai ter que se esforçar mais? Você se esforçar para mudar aquilo que você não consegue por natureza, que é a pontualidade, ou eu mudar o meu esforço para poder aceitar você nessa dificuldade? Quem vai se esforçar mais? Quem aceita ou quem muda? De quem o esforço é maior? Talvez a pessoa que aceita que você me aceite. Tipo assim, ó, às vezes você me aceitar e às vezes eu aceitar que você me aceite seja complicado. Não, vamos ficar só num ponto. Sou eu que te aceito e você que muda. Eu quero saber qual dos dois que se esforça mais. O que aceita o outro com a dificuldade ou aquele que se esforça para mudar a sua dificuldade? Quem se esforça mais? O que aceita. Perfeito. Congratulations. Meus parabéns. É quem aceita o outro que tem que ter mais força de vontade. Porque o outro tem na natureza dele essa dificuldade. Quanto mais ele se sentir aceito, mais combustível você dá para a vontade dele para a mudança. Ele quer mudar. Agora veja a palavra quer. Quer é vontade. Ele quer mudar. Não sou eu que exijo que ele mude, porque eu já o aceitei. Ele já veio como estava. Eu estou ajudando-o a progredir na sua dificuldade. E esse indivíduo vai ter mais vontade de mudar. O senhor aceita que eu puxe mais um, pastor? Eu aceito que você puxe. Obrigado, aqui. viu? Aqui. Aqui. Já queria finalizar aqui. Eu não aceito que você puxe no fim. Tá bom. A gente entrou num acordo, você viu? Empatia, esforço. Então, outra coisa, simpatia natural, empatia intencional, ok? Você mostrou a coisa certa. Empatia, eu quero te entender. Simpatia, eu gostei do jeito do Cris. Que legal. Eu nunca havia visto antes, natural. Não dá nenhum esforço. Vontade. Errei aqui, acertei ali. Boa. Da vontade colocada em ação não significa mudança permanente. Por exemplo, você se esforçou para chegar na hora hoje e eu me esforcei para aceitá-lo, não importa a hora que você chegasse. Ou seja, eu aceitei você com a sua dificuldade. Sim. Então, uma vez para mim, duas vai ser mais fácil, o meu esforço. Uma vez, duas. Mas se eu conviver de novo com a realidade do Cristo que vinha me incomodando no passado, eu vou precisar desta palavrinha para poder continuar com vontade de te ajudar, que é, na verdade, aceitar você. Então, o meu esforço é a continuação do exercício da minha vontade em aceitá-lo e fazer jus ao conhecimento que agora eu tenho. Então, pastor, a maior parte das pessoas se eu tenho boa vontade, como o senhor falou, eu conheço as ferramentas, depois conhecendo, tendo empatia, eu tenho que me esforçar, porque fácil também não é. Então, vamos corrigir uma palavrinha que você colocou que é diferente da minha. Se você tem no começo boa vontade, os que estão nos assistindo agora, na sua maioria, eles têm boa vontade. O problema deles é força de vontade. Boa vontade é eu vou te ajudar. Força de vontade é eu começar um esforço e repeti-lo. A força produz ação. A intenção é só uma intenção. Boa vontade é uma intenção. Força de vontade é uma intenção levada à ação. Então, eu tenho conhecimento de você, eu aceito você, eu tenho vontade de ajudá-lo e você tem vontade. A mesma coisa para você. Você agora se conhece, você me conhece como um indivíduo bondoso que está te aceitando. Você sendo aceito, você quer se esforçar, vontade. Aí, quando você começa a se esforçar, no primeiro dia você veio na hora, no outro dia você já começou a cair e deixando você vai despencar. Você tem que se esforçar
para manter. Agora, veja só, quando eu fiz a pergunta a você, quem tem que se esforçar mais, e você deu a resposta que era eu, ela tem que ser mantida. Sou eu que, quando você parar de se esforçar e tiver uma recaída, sou eu que tenho que estar pronto a me esforçar para receber você. É a recepção, a aceitação que favorece a mudança daquele que tem dificuldade. Gente, tá aí, gente. Olha, você de casa tá que tá, né? Então, depois que você está se esforçando, porque as recaídas vêm, a dificuldade vem, aqui vem um probleminha com uma solução que sai de nós, a perseverança. Nenhum ser humano que tenha entendido direitinho isso numa terapia, seja quem for o profissional, e há bons profissionais espalhados por esse mundo e no Brasil também. Depois que uma pessoa entender isso em terapia, até aqui, este passo só é possível mediante o poder de Deus. Só Deus muda o meu modo de pensar sobre você depois da sua persistência e voltar a fazer o que já sabia que eu não gostava. Quando eu sei que você sabe que eu não gosto e você volta a repetir para eu perseverar nesse procedimento. Agora eu conheço o Cristo, eu aceito, tenho vontade de ajudá-lo e eu me esforçar, este item só vem quando Deus está dentro de mim e nenhum ser humano. E veja só que coisa interessante, eu tenho 30% dos meus clientes não são cristãos. E todos eles têm que incluir Deus no seu processo. Não é que tem que incluir. Todos eles, para receberem a minha ajuda e alcançarem esse nível, eles precisam entender que existe um poder fora de nós, que se ele não entrar, ninguém persevera. Ele vai ser meu cliente eterno, né? Ele vai gostar do que eu estou dando, volta, mas ele mesmo se torna autônomo. E o meu alvo com os meus clientes é que todos eles vão embora e sejam autônomos no controle de si mesmos. Porque o que nós estamos falando aqui é elos de mudanças. A mudança que eu faço em mim a respeito de você é o mais importante componente para levá-lo a ser motivado a querer mudar. E mesmo que você desista, a minha perseverança reanima você. Transformação. Então, a transformação é aquele caso que a Bíblia fala, que as pessoas às vezes veem o texto bonitinho e não sabem o que é. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Já não sou eu quem vive. E ele diz assim, a vida que eu levo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou a si mesmo. Então, eu não tive o seu apoio, eu tive a sua recaída, mas eu não vou desistir. Do que eu não vou desistir? Eu não vou desistir da minha mudança. Porque é a minha mudança que favorece a sua. Mas, pastor, no meu quadro de conflito, eu já passei por tudo aquilo, eu estou na crise aqui. Como que eu consigo voltar? Porque aqui até era uma zona de conforto maior, né? Sim. E aí eu cheguei na crise, naquele nosso quadro do conflito. Aonde? Como que eu consigo retroceder? A situação daquele que já está na crise é pessoas como a Renata, que colocou, estou querendo sair do meu casamento. Isso é crise. Para responder isso aí, eu acho que nós vamos ter que deixar para depois, para a gente ver as perguntas que estão aí agora. Maravilha! Esse é meu pastor, gente! Decupado esse pastor. Criou um sensacionalismo que a gente gosta, que por demais, segura a onda, porque já está com a assinatura do Lamarques, porque agora a gente vai ouvir você, porque tem pano para manga. Se você chegou na crise do casamento, a gente vai dar um tempo para o pastor explicar com qualidade.